Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui e nesta oportunidade trazer alguns comentários da lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos no próximo domingo, com a graça de Deus, estudando em nossas classes de jovens, dando sequência ao grande tema geral que estamos estudando nesses 3 meses em nosso currículo da CPAD, que é Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Portanto, estamos vendo ali a vida na época de Jesus, considerando o contexto político, social, religioso e todas as situações de conflito que envolvia os tempos de Jesus. E estamos dando destaque para a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E na lição do próximo domingo, estaremos estudando especificamente o assunto Jesus e a cobiça dos homens, onde estaremos vendo que a partir do Evangelho, a partir do Novo Testamento, infelizmente a prática da cobiça, da ganância, da cobiça pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, pelo prestígio, era algo também bastante recorrente como é hoje. Aliás, já dizia Salomão, nada novo debaixo do sol. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Então nós vamos perceber que essa ganância, esse desejo compulsivo pelo ter, pelo possuir, pelo ser, era algo também já bastante notório nos dias de Cristo. E a partir de nosso retorno, 2000 anos na história, para percebermos esses conflitos, esse dilema na época do Senhor, vermos a partir do ensino de Cristo qual deve ser a nossa postura enquanto jovens cristãos na igreja, na família e na sociedade. Como devemos lidar? Como devemos lidar com a tentação da avareza, a tentação da cobiça, a tentação do poder? Qual deve ser a postura de um jovem cristão no enfrentamento da tentação? Pelo ter, pelo possuir e pelo ser. Como nós devemos nos portar à luz do Evangelho de nosso Senhor. Nossa lição de domingo está dividida, como é clássico, as nossas lições estarem em 3 tópicos, onde no primeiro tópico estaremos falando sobre a ganância, segundo tópico estaremos falando sobre a cobiça por poder, no primeiro tópico a ganância relativa a dinheiro e posse de bens materiais. No segundo tópico, a cobiça ou também ganância pelo status, pela posição social ou religiosa. E no terceiro tópico, finalizando, estaremos vendo qual é a grandeza verdadeira à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a nobreza do homem? Qual é a verdadeira posição que Cristo espera que a gente alcance para a glória de Deus? Muito bem. No primeiro tópico, então, eu percebo que nós estaremos aí falando sobre avareza, dinheiro e consumismo. Nós podemos aqui, então, mesclar esses 3 pontos do primeiro tópico, porque são pontos que estão intimamente ligados. A coluna vertebral aqui é uma só, para avareza, para dinheiro e para consumismo. São assuntos que estão intimamente ligados, intimamente ligados. Quando falamos sobre avareza, estamos falando sobre o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a busca exacerbada pelo acúmulo de dinheiro ou de bens materiais. E, via de regra, o amor ao dinheiro e a cobiça pela possessão exacerbada de bens passa pelo consumismo. Então, você, professor, já deve ter percebido que esses 3 pontos do primeiro tópico, eles, na verdade, são irmãos. Eles estão ali dentro da mesma família e se encaixam no mesmo quebra-cabeça. A avareza, eu pontuo aqui, você tem uma definição na sua lição, e na verdade é um tema que de vez em quando está sendo discutido na escola dominical, inclusive na lição de adultos, eu estou aqui com a lição, a revista que é utilizada esse trimestre pelos nossos irmãos da faixa etária de adultos. Se você, professor de jovens, dispõe dessa revista, que aliás é bom, a gente esteja adquirindo essa revista também, sempre, todos os trimestres,
trimestres, para a gente estar acompanhando a discussão que está sendo efetuada pelos nossos irmãos na faixa etária de adultos, ainda mais esse trimestre que a lição está muito semelhante à nossa de jovens. Eu dizia desde o início desse nosso trimestre que está havendo um diálogo muito grande, né, muito bom e produtivo entre o currículo para jovens e o currículo para adultos. Os temas estão bastante semelhantes, porque na lição de jovens nós estamos estudando o contexto histórico, político, social, religioso de Jesus, dando ênfase para a sua obra, o seu ministério. E na lição de adultos, os nossos irmãos lá estão também estudando a vida e a obra de Jesus a partir da perspectiva do evangelista Lucas, o doutor Lucas, e também historiador, né? Então, os temas estão batendo, está havendo aqui um diálogo muito agradável, e aí eu sugiro que, se você puder recorrer aos comentários do pastor José Gonçalves, comentários enriquecidos em boa teologia, tanto teologia no sentido do estudo das Escrituras, da exposição da Palavra de Deus, quanto na questão prática, né, a ortopraxia. E aí você vai ter um grande proveito, professor, se você recorrer também a essa lição, sobretudo a lição de domingo que vem. Aliás, as lições 9 e 10 para os adultos, os nossos irmãos vão estar discutindo também os assuntos da nossa lição de jovens que vamos estar trabalhando domingo. Os irmãos lá vão estar trabalhando a questão da ganância, a questão do orgulho, da soberba, a questão do dinheiro, a avareza. Então vai lá, se você não tem essa lição, busca aí com alguém na sua casa, na sua família, um amigo, ou na internet. Você pode localizar fácil, certo, essa lição, e ler a lição de adultos de número 9 e também a lição do número 10. Vai servir como subsídio muito bom, comentários excelentes do pastor José Gonçalves, para lhe auxiliar no seu trabalho domingo que vem. Então, a avareza tem a ver com o acúmulo exacerbado de bens. Eu pontuo desde a nossa entrada aqui que a proposta do Evangelho não é acúmulo de bens. A proposta do Evangelho é partilha de bens. A gente vai ler o ministério de Cristo e vai ver ele, não raras vezes, exortando seus discípulos, tanto o grupo dos 12 apóstolos, quanto os seus outros muitos discípulos que o seguiam, que o acompanhavam no seu ministério, para que eles não acumulassem bens terrenos, para que eles não se deixassem seduzir pela tentação da avareza. Aliás, está aí como a síntese de nossa lição, né? Você vai pegar aí, e a síntese de nossa lição, que é ou melhor, o texto do dia, que é o texto de Lucas 12:15, são palavras do próprio Cristo quando diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus está dizendo que a vida de um homem não é caracterizada, não é definida, não é resumida nos bens, nos tesouros, na grana que ele possui. Diferentemente do que prega a teologia da prosperidade, né? Porque infelizmente a teologia da prosperidade, que tem infestado como uma bactéria as igrejas evangélicas em todo o Brasil e em todo o mundo, ela prega justamente o contrário do que Jesus e os apóstolos pregavam. Porque Jesus pregava: não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde a traça rói e o ladrão rouba. Acumulem para vocês tesouro no céu, né? Onde o ladrão não pode chegar e a traça não pode corroer. Mas a teologia da prosperidade, através de seus evangelistas e seus pastores prostituídos, diz justamente o contrário, que é: se você é pobre é porque você está debaixo da maldição. Se você vive de um salário minguado, se você vive de aluguel, se você vive de favor na casa de um parente, se você vive doente, é porque você não está exercitando a fé corretamente em Deus. Existem muitos heróis lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 que morreram a vida pobre. A Bíblia diz que Moisés está lá em Hebreus, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e todo o status que isso implica, que isso significa, para sofrer, para ser escravo, para ser rejeitado, humilhado junto com o seu povo, avistando ele o tesouro que estava mais à frente, na eternidade. É isso que Cristo nos ensina. Nós vamos para
a carta de Paulo a Timóteo, e eu quero convidar você, professor, a ler comigo, e nós vamos ver que os apóstolos eles encarnaram essa mensagem de Cristo muito bem, sobre a importância de repartir e não acumular e juntar para si mesmo, preocupando-se só com o próprio umbigo, com as próprias questões. Veja o que é que Paulo exorta o jovem Timóteo, líder da igreja primitiva, a ensinar aos ricos de sua igreja. 1 Timóteo 6, versículos 17 em diante, Paulo diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Porque no final das contas, o que nos provê o sustento diário não é o nosso dinheiro, não é o nosso emprego, é Deus. Alguém diz, mas é o meu dinheiro quem tem me dado sustento. Não é o seu dinheiro, mano. Porque o dinheiro, ele nada vale se não tiver a bênção de Deus. Prova disso é que o dinheiro pode comprar um remédio, mas não pode comprar a saúde. Você pode ter muito dinheiro, dormir igual o tio Patinhas, o tio Patinhas, daquele desenho antigo lá, né, que mergulhava lá nas moedas, o seu tesouro, nas suas riquezas. Você pode ser um tio Patinhas na vida, meu irmão. Você pode ter muito dinheiro, você pode viver cercado de grana, mas se a bênção do Senhor não estiver sobre você, você vive infeliz, deprimido, amargurado, com instintos e sentimentos suicidas. De que adianta? Em Deus, Paulo diz, nós devemos colocar nossa esperança. Não é o que está escrito no Antigo Testamento? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aí Paulo diz, ordena aos ricos que pratiquem o bem. Aqui está a grandeza de um homem rico, porque o problema não é a riqueza. Isso precisa ficar muito bem pontuado, professor, na nossa próxima lição. O problema não é a riqueza em si, não é o jovem desejar ser rico, desde que ele saiba o que isso significa dizer, né? Aliás, por que você quer ser rico? Por que você quer um salário tão elevado assim? O que é que você faria com isso? Você pode até perguntar aos jovens de sua igreja no próximo domingo, se você recebesse um salário de 20 mil reais mensal, e existem empregos aí que oferecem, né, empregos federais que oferecem esses salários, né, 15, 20 mil reais, o que é que você faria com esse dinheiro? Certamente os jovens vão dizer, eu viajaria de 3 em 3 meses para a Europa, eu aproveitaria e iria para a Disney, eu aproveitaria e compraria um Camaro amarelo. Perceba que as motivações de muitos deles já implicam, já expressam o erro que está em seus corações. Né? Já expressa a cobiça de seus corações, a ganância, a avareza de seus corações. Porque, na perspectiva do Evangelho, não é quanto mais eu tenho, mais eu ostento. Quanto mais eu tenho, mais eu exibo. Feito aquele filho pródigo da parábola de Jesus em Lucas, que tinha muito e saiu gastando, fazendo festa com os amigos, e depois ficou pobre de Jó, como diz o ditado, né? Não, a ótica, a perspectiva do Evangelho é: eu posso ser rico, não tem nenhum problema, eu posso ter dinheiro, mas quanto mais eu tenho, mais eu reparto, mais eu dou, mais eu distribuo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ordena aos ricos que pratiquem o bem. Sejam ricos, mas em quê? Em boas obras, generosos e prontos para repartir. Não é o que está escrito em Provérbios? A alma generosa prosperará? Paulo entendeu isso. Paulo entendeu o que Jesus ensinava em seu tempo, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo diz, olha, não é problema ele ser rico, não. Ele disse anteriormente que os que querem ser ricos, quando não entendem o que isso significa dizer, né, eles caem laços em tentação. O buscar, esse frenesi, essa busca frenética pela riqueza, pelo ter para ostentar, para exibir, e aí é o problema, é a riqueza da ostentação. Esse é o problema. Mas se você tem, porque Provérbio diz que aquele que ajunta aos poucos terá cada vez mais, ou que trabalha honestamente, decentemente, que economiza e que administra suas finanças e que honra o Senhor, Deus abençoa mesmo. Deus tem prazer, Ele disse, minha prata, meu é o ouro, e Ele dá o que Ele quer. E se Ele quiser confiar riquezas ao crente, Ele confia. Você vai, por exemplo, lá para Jó, Jó capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Né? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente.
Mas apesar de ser o homem mais rico do Oriente, o próprio Deus dá testemunho dele dizendo o quê? Né? Jó, ele disse para Satanás: Jó, meu servo, é um homem justo e íntegro que se desvia do mal. Então perceba que ser justo, íntegro e servo de Deus não é incompatível com ser rico. E nem ser rico é incompatível com ser servo de Deus. Eu não preciso abdicar de todas as minhas fazendas para poder ser servo de Deus. Eu posso ser servo de Deus com as minhas fazendas. Salomão dizia isso costumeiramente, não é? Sirva ao Senhor com as suas fazendas, honre ao Senhor com os seus bens. Eu posso honrar. E Jó fazia isso. Você vai ler Jó fora dos capítulos 1 e 2 e 42, que são os 3 únicos capítulos de Jó conhecidos popularmente, né? Porque infelizmente esse analfabetismo bíblico funcional que nós sofremos na nossa igreja evangélica, o povo não lê muito a Bíblia, né? Aliás, não lê nem pouco, quanto mais muito. Se você ler Jó, entre os capítulos 3 e 41, o miolo de Jó, você vai ver ali qual era a conduta de Jó em relação aos seus semelhantes. O próprio Jó, ele confessa, ele fala que ele não suportava ver alguém pobre perto dele, necessitado, carente, sem estender a mão para ajudar. Ele abençoava o órfão, ele abençoava a viúva, ele abençoava o necessitado, até ao estrangeiro ele não negou ajuda e socorro. Então ele era um homem extremamente generoso. Então, o homem que é generoso, Deus ele tem prazer em abençoar, porque é uma árvore que dá fruto. Então, Deus vai lá e rega. Paulo diz que os ricos que têm dinheiro não confiem na riqueza. Não faça planos colocando a certeza, a convicção e a esperança nas riquezas. Confie em Deus. Tiago ele diz algo semelhante na sua carta. Ele diz: olha, não diga, vou a tal lugar, viajarei, comercializarei, farei isso, aquilo e vou prosperar. Mas diga, se Deus quiser. Se Deus quiser. Claro que ali Tiago não está ensinando uma expressão mágica, né? Tiago não está ensinando que tudo que eu vou fazer eu devo dizer se Deus quiser, como que pronto. Ele diz, se Deus quiser, está feito, está abençoado. Não. O que Tiago está nos ensinando ali é o que Paulo está ensinando aqui. É a colocarmos a confiança em Deus. Não no nosso bem, não no nosso tesouro, não no nosso conhecimento das coisas. Aí Paulo diz, versículo 19, dessa forma eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão verdadeira vida. O que foi que o jovem rico, né, já que estamos trabalhando com jovens, perguntou a Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: tendes lido os mandamentos? Ele disse: isso aí desde a minha infância. Jesus disse: falta-te ainda uma coisa. Vai, vende o que tens, veja, partilha de bens, e dá aos pobres. Depois vem, segue-me, e terás um tesouro para a vida eterna. É o que Paulo está dizendo aqui. O rico que é generoso, que abençoa o próximo, claro que não estamos aqui em hipótese alguma querendo ou sugerindo que a salvação e a vida eterna se compra com atos de caridade, com boas obras, não é isso. Mas aquele que está disposto a seguir a Cristo, e veja que Cristo ele diz isso, venda tudo que tem. Aliás, se aquele jovem ele podia afirmar com tanta soberba como ele afirmou que tinha praticado a lei desde a sua meninice, então ele deveria saber que a lei se resumia em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo. Como é que alguém diz que ama a Deus e ao próximo, que é a prática de toda a lei, que tem observado toda a lei desde sua infância, e quando Jesus lhe sugere desapropriar-se de seus bens para abençoar os pobres e depois seguir a Jesus em nome de um tesouro na vida eterna, essa pessoa simplesmente baixa a cabeça e volta para casa triste? Por quê? É porque, na verdade, ela não entendeu nada da lei. Ela não estava praticando nada verdadeiramente da palavra de Deus. Porque se ela tivesse absorvido aquilo, ela tinha vivido uma vida piedosa. Ela teria aceitado o convite de Cristo para abdicar das riquezas terrenas, que são efêmeras, passageiras, e que não podem garantir nem o bem-estar aqui e agora, nem muito menos no futuro. Não é? Porque nós temos muitos ricos hoje que vivem uma vida perturbada e inquieta. Por isso que eu digo que as riquezas não podem garantir um bom sono nem aqui, quanto mais na eternidade. Né? E Jesus ele prometeu àquele homem, né, que se ele largasse tudo, visse após Jesus, ele teria um tesouro na vida eterna. Mas ele prefere o quê? Ele prefere os tesouros daqui. Né? Ele prefere os tesouros efêmeros, passageiros, fugazes, que não podem satisfazer o vazio da alma humana. Paulo diz:
pratique as boas obras e acumule tesouro, né, nas regiões celestiais. É o que Jesus dizia outrora: acumule tesouro nos céus. Como é que se acumula tesouro nos céus? É praticando bem, é sendo generoso para com o próximo. Então você, professor, talvez você no próximo domingo vá dar aula para jovens desempregados, jovens estudantes, jovens que estão aí em busca do primeiro emprego, jovens que estão trabalhando como aprendizes em uma empresa, trabalhando no expediente, ganhando ali um salário mínimo, enfim. Você de repente vai dar aula no próximo domingo para um público muito misto, arquitetos, engenheiros, enfermeiras, médicos, gente que trabalha aí em repartições públicas e que ganha um salário alto, elevado, que vive um padrão de vida estável. Então você vai conclamar o jovem no próximo domingo a atender a perspectiva do Evangelho, que não é viver para si mesmo, mas viver para o outro. Não é juntar para si mesmo, mas é partir para o outro. É lançar o pão sobre as águas, como dizia Salomão: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias colherás, encontrarás o fruto daquilo que hoje semeias. Nós temos que semear. Evangelho é plantar, é semear, e semear em boa terra. Tão prova é que a posse de bens não quer dizer nada sobre o caráter e o status espiritual de um homem, que Jesus ele fala de uma parábola de um rico e do Lázaro. O rico que vivia o luxo, ostentando e banqueteando-se, e Lázaro, mendigo, cheio de doença, de chagas na porta do rico, que até os cães iam lamber-lhes as feridas. A Bíblia fala que o rico e Lázaro morreram. O rico desceu para o sofrimento, Lázaro subiu para o refrigério no seio de Abraão. Então perceba que nas palavras de Cristo ele está ensinando ali que o possuir riquezas ou não possuir riquezas não significa nada. Se nós tínhamos Jó, um homem rico, mas temente a Deus no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento o rico que desprezou o pobre Lázaro e que desceu para o abismo, para o sofrimento eterno. Mas nós também, na época de Cristo, já que estamos estudando, o tema geral é o contexto judaico nos tempos de Jesus, no ministério de Cristo nós temos pessoas ricas auxiliando Jesus. Lucas 8 vai falar sobre mulheres ricas que serviam a Jesus com as suas fazendas. Olha aí que coisa linda, para você instruir, né, o jovem no próximo domingo. Você vai dizer para o jovem no próximo domingo: você quer um concurso público de um salário rentável, elevado? Você quer fazer uma graduação, se formar em direito, em medicina e ganhar bem? Não tem problema nenhum. Vá em busca do seu sonho, confie sua vida a Deus, ore sempre. Peça a direção do Senhor, porque a bênção do Senhor enriquece quando ela não acrescenta dores. E se Deus te fazer chegar lá e ocupar esse cargo, essa posição, e se Deus te der como retorno esse salário, não te esqueças, jamais, que tudo que você tem hoje e que você vier a possuir lá na frente é de Deus. E aquilo que Deus ordena você fazer, faça, que é repartir. Repartir com o necessitado, repartir com o carente, praticar a generosidade, porque afinal de contas, bondade também é fruto do Espírito Santo, conforme está lá em Gálatas 5, né? Bondade é o fruto do Espírito Santo, que é encabeçado pelo amor. E aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê, já argumentava João, o apóstolo. Então o jovem crente, no próximo domingo, você, professor, tem a nobre missão de instigar, de conclamar a sua classe, independente da classe social que os jovens ocupem. Eles estão convidados por Cristo, pelo Evangelho, a praticarem as boas obras em favor do próximo, a repartir, a dividir, e não serem como aquele rico insensato que só pensou em construir celeiros maiores para acumular cada vez mais para ele, e não ser como o rico da parábola lá de Lázaro, que não se importou com o mendigo que miserava a sua porta, que mendicava a sua porta, e quando morreu foi ao sofrimento eterno. Sejamos como Jó, repartidor de bens, distribuidor de bens. Sejamos como Jesus, que repartiu pães e peixes para multidões sofridas e famintas que se colocavam diante deles. Aliás, Jesus disse aos seus discípulos: dai à multidão de comer. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: dai pão ao que tem fome, dê água ao que tem sede. E Jesus ele diz: qualquer dentre vós que der um copo de água fria a qualquer um dos meus pequeninos, de modo algum ficará sem o seu galardão.
Aí nesse primeiro tópico nós ainda vamos falar sobre a questão do consumismo, que é o mal do século atual, né? É uma doença do século atual, esse querer ter, esse querer possuir, esse consumo descontrolado. As promoções das lojas estão aí, né? As queimas de estoque, as campanhas publicitárias que dizem compre, é só hoje, é só até amanhã, é só até sábado. Tem loja que está aí, né? Enquanto tiver sábado, ela diz, é só até sábado, corra, aproveite, né? Os Black Nights da vida, né? É Black Nights? Eu acho que é isso, né? Essas promoções aí da internet, né? Que queimam todo o estoque, que colocam tudo a preços, né? Eles às vezes misturam, né? Colocam algo muito barato, às vezes superfaturam o preço uma semana antes para depois dizer que baixou, mas não baixou nada, né? Só para chamar a clientela, para venderem cada vez mais e você e eu consumir cada vez mais e nos endividarmos cada vez mais, né? Tem rapaz que não perde uma promoção numa loja no centro da cidade onde mora. Tem moça que não perde uma promoção de um site da internet, muitas vezes gastando altas somas de dinheiro, comprometendo as suas finanças mensalmente com coisas que não precisava, com coisas que não necessitava. Quantos jovens que não se contentam com um Galaxy S5 e porque agora foi lançado o S6, ele nem precisa, está satisfeito e o celular que tem já atende todas as suas demandas. Mas porque é a novidade, porque é o lançamento, aí então ele vai lá, penhora os seus bens, coloca lá o seu cartão de crédito, assume um compromisso de uma mensalidade de 150, 200 reais mensal para possuir um objeto que não necessita apenas para exibir, para mostrar aos seus amigos. O consumo de brinquedos tecnológicos, consumo de cosméticos, produtos de beleza, roupas de grife e, lamentavelmente, o consumismo tem trazido um descontrole na administração das finanças de muitas moças e rapazes. Quantos rapazes que já estão aí com o nome sujo nos sistemas de proteção de crédito, SPC, Serasa, jovens que nem trabalham e já estão com o nome manchado na praça, jovens que trabalham, mas que não contribuem com a obra de Deus, não investem. Eu até trouxe aqui um cofrinho missionário, né? Se você balançar, ainda dá para ouvir um barulhozinho de moedas aqui, né? Eu dou graças a Deus porque regularmente tenho contribuído na igreja, na casa do Senhor, com missões, porque entendo que essa é uma obra urgente, necessária, os missionários necessitam, né? Eles estão lá do outro lado e tem uma cordinha que liga eles até a gente aqui do lado de cá. E a gente não pode soltar a corda do lado de cá, porque senão os missionários caem do lado de lá. Ficam desprotegidos e desamparados do lado de lá, né? Quantos jovens que gastam muito mais com gel para o cabelo do que investindo em missões, para abençoar os pastores que estão no sertão nordestino, para abençoar os pastores do campo, que atuam dentro do Brasil, nas comunidades ribeirinhas, no meio das matas, evangelizando índios, que não contribuem com os missionários transculturais na América Latina, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, missionários que necessitam de um sustento, né? Jovens que não contribuem. E conheço muitos jovens, né, que começam a estudar teologia e a matéria preferida deles é o dízimo. Só fazem criticar o dízimo, só fazem criticar as ofertas. Quantos jovens que vão à internet apenas para bater na questão das ofertas, mas eles mesmos não contribuem, não cooperam com a obra de Deus. Estamos passando por uma terrível crise financeira a nível de mundo, né? E o custo de manutenção de um missionário fora do país ou de um pastor de campo hoje, um missionário, uma família missionária dentro do Brasil e fora do Brasil, aumentou assustadoramente. Já existem igrejas que estão trazendo os missionários de volta para a sua terra porque não estão suportando manter. A igreja não está correspondendo, a igreja não está contribuindo à altura. Que é isso, irmão? Que é isso? Quando você pensa que muitos jovens gastam dinheiro todo final de semana em pizzarias, em lanchonetes, um jovem que gasta R$2.000 no smartphone, no aparelho celular, mas que não tem a nobreza, a generosidade, a espontaneidade, a alegria de doar, de investir em missões.
nos servos e nas servas de Deus que estão fazendo a obra que ele não queria fazer, ou que não foi vocacionado para fazer, mas que alguém precisa fazer, porque afinal de contas a África precisa de Cristo, afinal de contas os índios precisam de Cristo, afinal de contas os muçulmanos precisam de Cristo, mas como pregarão se não forem enviados? E como poderemos enviá-los se não lhes garantirmos o sustento? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Esses jovens que tanto criticam e que fazem questão de bater nas ofertas, no dízimo, e aqui eu não quero entrar na questão do dízimo, né, porque até não é assunto de nossa lição, né, mas é assunto sim de nossa lição falarmos sobre a importância da cooperação e da contribuição generosa, chame-se do dízimo, de ofertas, de como queira. É importante que o jovem ele seja estimulado à contribuição regular e na proporção daquilo que ele ganha. Paulo disse: quem tem mais, dê mais. Né? Quem pode mais, coopere mais, contribua mais e faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, os jovens da nossa igreja, eles precisam serem sensibilizados, eles precisam serem instruídos sobre a importância da partilha de bens, sobre a importância de doarem, de investirem no reino de Deus para receberem na eternidade, não agora. Não é, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me dar muito mais aqui. Eu vou dar R$5 mensal para missões porque Deus vai me dar 500 para eu comprar um carrão, para eu comprar uma moto, para eu comprar minha casa. Não faça isso não, meu irmão, porque isso é você querer barganhar com Deus. E com Deus não se barganha. Tudo que Deus dá, Ele dá graciosamente. Você deve cooperar. Você é professor. Extingue seus alunos no próximo domingo. Pergunte quantos deles têm contribuído regularmente com a obra missionária da igreja. Pergunte. Porque é lamentável que muitos jovens gastem tanto dinheiro com coisas tão supérfluas, havendo coisas tão necessárias para nós investirmos. A agenda do consumismo é incompatível com a agenda de um jovem que tem uma responsabilidade missionária, que tem um compromisso com a igreja onde ele congrega, onde ele serve a Deus. Afinal de contas, ele quer um banco confortável para sentar, ele quer uma igreja bem iluminada, ele quer um som, com um som nítido, audível, inteligível. Coisa ruim é você estar numa igreja com um som que lhe perturba, com um som mal trabalhado, mal produzido, com um aparelho de som ali precário, né? Nós queremos um banheiro com um sanitário, com pia, com água na torneira, com sabonete líquido para lavarmos as mãos, com papel higiênico, com papel toalha. Nós queremos um filtro com água mineral. Nós queremos, não é verdade, meus irmãos? Agora, como faremos isso? Como teremos isso se não contribuirmos com a obra de Deus? Nós precisamos mandar missionários para o campo. Nós precisamos plantar igrejas locais em comunidades distantes. Mas como faremos isso se não suprirmos a necessidade da obra de Deus? A agenda do consumismo é incompatível com a vida de um jovem que tem o temor de Deus e que tem a responsabilidade com a igreja e com o ID do Senhor, com a grande comissão. A grande comissão de Cristo, ela me obriga a viver uma vida simples, modesta e generosa em favor do meu próximo, do meu irmão. E, aliás, eu até pontuo aqui ainda que jovens solteiros que pretendem casar, e acho que a maioria dos jovens de sua classe no próximo domingo pretendem casar, né? É incompatível com o consumismo. Como é que um jovem que casa e que quer casa, como diz o ditado, ele vai viver gastando e esbanjando? Ele precisa economizar, ele precisa ter alguma coisa guardada, ele precisa começar a investir em coisas de fato que tenham algum valor significativo para a família, porque nenhuma moça inteligente irá se envolver no relacionamento com um jovem que vive esbanjando, gastando dinheiro, dissipador de bens, igual o filho pródigo. Um jovem inteligente não vai se envolver no romance com uma moça gastadora, que gasta muito mais em salão de beleza do que em economias. Né? Moças que não abençoam dentro de casa, rapazes que não honram o pai e mãe dentro de casa, não participam do orçamento doméstico familiar, vivem gastando com os amigos. Ninguém inteligente vai entrar no casamento desse, porque um jovem consumista ele vai ter muitos problemas para casar ou depois que casar.
Portanto, esse primeiro tópico que fala sobre a ganância, eu resumo ele dizendo que a ganância é incompatível com a agenda de um jovem cristão, com responsabilidade de família, com responsabilidade com a sua igreja local e com responsabilidade com a obra missionária. E no segundo tópico nós estaremos falando sobre a cobiça por poder. O querer sempre estar em posição de comando. Eu pontuo que a cobiça é a avó da morte. Você sabia que a morte tem avó? Pois bem, de acordo com Tiago, capítulo 1, e aí eu quero convidar você, professor, a ler comigo, Tiago, capítulo 1, e o versículo 15, ele diz que a cobiça, tendo concebido, dá a luz ao pecado. Então a cobiça é a mãe do pecado, e foi isso que aconteceu lá no Éden. Primeiro Eva cobiçou o fruto, vendo que era agradável aos olhos e com a promessa de que alimentasse daquele fruto faria dela semelhante a Deus, ela vai e peca, ela desobedece a Deus, ela apropria-se e come o fruto proibido. Então primeiro vem a cobiça dá luz ao pecado. Então a cobiça é a mãe do pecado. Mas o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a mãe da morte é o pecado. Porque Paulo diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. Então Tiago ele apresenta a família, a ascendência, a árvore genealógica da morte. A cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Aliás, é Tiago ainda quem vai dizer que no primeiro século da igreja cristã, entre os judeus para quem ele escreve, a cobiça desenfreada pelo poder era a causa das guerras e das contendas que ali estavam existindo. Então veja, eu repito, nada novo, porque ainda hoje também é assim. A cobiça pelo poder, a ganância pelo querer ocupar posições de autoridade e de comando, pelo querer ter mais do que outros, para pisá-los e humilhá-los, é a grande causa da tragédia da humanidade ainda hoje. Veja o que é que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, versículo 1. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Então, Tiago ele vai dizer aqui que a razão das contendas, das desavenças, das disputas que existiam naquela igreja se dava em razão de quê? Da cobiça desenfreada pelo ter. E até mesmo quando eles oravam, olha que coisa, até mesmo quando eles oravam pedindo coisas que eles não podiam receber, que Deus jamais lhes daria, porque a motivação de seus corações era totalmente deprimente. Era uma motivação de querer ostentação. Eles queriam ter para ostentar. E quantas pessoas em nossas igrejas, não é, meus irmãos, hoje, você vai trabalhar isso no próximo domingo com seus alunos, né? Quantos hoje que disputam poder na igreja? Lugares de comando, de autoridade, apenas para exibirem status, posições. Quantos? Eu já vi gente, eu já liderei grupos de jovens, conjuntos de mocidade em algumas congregações, e já vi coisas absurdas de moças, por exemplo, né? Vamos aqui dar ilustrações bem próximas à realidade da nossa juventude, moças se digladiando no conjunto, moças se ofendendo no conjunto de jovens, porque determinado hino era solado há 5 anos, há 7 anos por uma jovem, e a regente não estava nem doida de colocar uma nova solista para solar aquele hino. Quantos que ficam na porta da igreja no final do culto, porque fez um curso básico de teologia, um curso avançado de teologia, aí ele agora fica na porta da igreja, corrigindo a doutrina do pastor para quem passa, para quem fica ali conversando. E eu conheço gente assim, que não sai, não entra dentro do templo, não cultua a Deus, ele não consegue ouvir ninguém por 10 minutos.
Ele quer só falar, ele quer só pregar, ele quer só ensinar. Quantos que não tem igreja certa, porque chega aqui, se passar uma semana sem ter oportunidade, ele se enfurece e sai, vai para outra igreja. Eles querem sempre estar com o microfone na mão, querem sempre estar cantando, pregando, liderando. O que é isso senão a cobiça pelo poder? Os nossos jovens, eles precisam ser instruídos na humildade do Senhor, como João Batista. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. A cobiça pelo poder não pode fazer parte da agenda de um jovem cristão. Aliás, o jovem cristão ele não deve cobiçar nada que Deus não tenha preparado para ele. Que isso da gente ficar puxando o tapete das pessoas para subir em cima da desgraça delas? Que isso de nós estarmos aí plantando ou compartilhando boatos nas redes sociais sobre pessoas de nossa igreja apenas para vermos essas pessoas na lama e nós tomarmos o lugar delas? Não. Tenho certeza que o lugar que Deus preparou para cada um dos nossos jovens, reservado estará para cada um deles, e Deus os colocará lá no tempo que Ele determinou para a sua própria glória. Portanto, a cobiça que matou a muitos lá atrás e que tem matado a muitos hoje, ela deve simplesmente ser extinta de nosso meio, porque não é compatível com o caráter cristão. Os primeiros assentos, você vai olhar para a sinagoga, né? A gente já estudou isso recentemente. As sinagogas do tempo de Jesus eram comum ter os primeiros assentos à frente, os homens ficavam sentados no chão, né? No meio da chamada nave, como nós chamamos hoje, na nave da congregação. As mulheres ficavam sentadas lá atrás, num lugar à parte, recluso, exclusivo para elas. E na frente da congregação, que inclusive é uma organização que foi exportada ou que foi importada pelos cristãos para a sua congregação local, é que na frente da congregação judaica existiam os assentos. Os assentos para quem? Para os líderes, para os escribas, para os doutores da lei, para os anciões da congregação que sentavam-se ali à frente. Era uma posição de destaque para pessoas consideradas de honra, privilegiadas. Jesus diz, não cobicem os primeiros assentos, né? Não queiram ocupar os lugares de honra diante dos homens para serem vistos e notados por eles, né? Esse foi o equívoco no pedido da mãe de Tiago e João. Foi ter pedido a Jesus para que um se sentasse à direita de Jesus e outro se sentasse à esquerda de Jesus. Quando, na verdade, sentar-se à direita ou à esquerda de Jesus, como ele próprio disse, compete ao Pai decidir, não a mim ficar pedindo essas coisas, né? Aquele pedido da mãe de Tiago e João, que eram meninos mimados, que a mãe precisar ir a Jesus para fazer um pedido desse é porque aqueles garotos eram muito mimados, né? Apesar de serem homens adultos, foram escolhidos para ser apóstolos de Cristo, mas eram mimados, eram garotões. Imagina que cena inusitada, a mãe deles indo até Jesus fazer um pedido desse tipo, para estar um à direita de Jesus, outro à esquerda de Jesus no reino eterno de Cristo. Os discípulos ficaram enfurecidos. Como é que pode um negócio desse? No particular, Jesus chamou eles e teve uma conversa séria. Ele disse, olha, não sejam assim não. Aí fora os gentios, o maior governa sobre eles, mas aqui a lógica do meu reino é diferente. O maior é o serviçal. E o serviçal será o maior. Então, aqueles que almejam uma posição de honra junto a Deus, devem ser servos de seus irmãos. Porque eu, sendo o Senhor, vim para servir. Eu que sou Deus encarnado, dizia Jesus, vim para servir. Quanto mais vocês deverão servir uns aos outros. Meus irmãos, a ganância, a cobiça, a busca pela primazia, como diz o pastor José Gonçalves na lição número 9 para adultos, a busca pela primazia não deve infectar o nosso coração. Nós não devemos ter essa ganância. Tem gente que, se não for convidado para sentar no púlpito, fica com raiva. Vai reclamar com o pastor da convenção, com o pastor do campo, né? Tem gente que, se chegar na igreja, a irmã não pegar o nome dele, não apresentá-lo de púlpito, ele nunca mais pisa na congregação. Afinal de contas, ele foi para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, receber uma palavra de Deus, ou foi para promover a sua própria imagem?
Que é isso, né, meus irmãos? Os nossos jovens, que são candidatos a obreiros no futuro, né? Hoje são jovens solteiros, alguns de repente até casados, assistem aulas com você. Você deve desde já preparar a base, porque a escola dominical é a base. Aliás, a tríplice missão da escola dominical, né, envolve um treinamento de líderes para a obra de Deus. Treinamento de líderes. A evangelização, o discipulado e o treinamento de líderes. Então, se nós e você, professor, tem a incumbência de treinar os futuros obreiros, os futuros diáconos, e o que é diácono, senão serviçal na casa do Senhor, os futuros presbíteros, os pastores da igreja, eles hoje estão aí nas suas mãos. Você que é professor de escola dominical, perceba a importância do seu ministério, porque em suas mãos hoje estão os futuros, e talvez não muito distantes, pastores da casa do Senhor, que precisam a partir de hoje serem treinados na escola da humildade, na escola da modéstia, na escola da simplicidade. Ensine desde já a essa moça que daqui a pouco poderá ser a dirigente do conjunto de jovens da igreja, que daqui a pouco poderá ser a regente do coral da igreja, que daqui a pouco poderá ser a regente da orquestra da igreja, que daqui a pouco poderá ser a esposa de um pastor, a dirigente de um círculo de oração, que poderá ser professora de escola dominical junto com você. Ensine os jovens da sua igreja a não cobiçarem as posições de poder, as posições de comando, e a esperar em Deus e trabalhar sem essas cobiças. Para que isso? Para que está cobiçando posições? Afinal de contas, ministério quem dá é Deus. Afinal de contas, dons espirituais quem dá é Deus. O que o jovem cristão deve fazer é viver uma vida santa, prudente, honesta e humilde diante de Deus. Instrua os jovens da sua igreja no próximo domingo nesse sentido, de que eles não devem fazer a Cristo o pedido que a mãe de Tiago e João fez por um lugar de honra. Embora quando eu menciono esse episódio inusitado, eu sempre faço a ressalva o seguinte, que apesar da motivação daquela mulher poder estar errada e de seus filhos também, mas vamos combinar, né? Não tem lugar melhor que uma mãe possa desejar para os seus filhos do que eles estejam ao lado de Cristo na eternidade, né? Nesse sentido, Jesus ele até diz, né? Olha, vocês não poderão beber do cálice que eu hei de beber, mas na verdade vocês vão beber, vocês vão experimentar, vocês vão passar por um sofrimento terrível. Agora, decidir sentar à minha direita ou esquerda não compete a mim, mas ao Pai, né? Então, o que nós temos que desejar, na verdade, é estar ao lado de Cristo, independente dos tronos que ocuparemos, independente das cadeiras em que nos assentaremos. Devemos ter o interesse de amá-lo, de conhecê-lo, de adorá-lo e de servir aos seus santos aqui. O perigo do orgulho, ainda nesse segundo tópico, né, também vai estar aqui, intimamente relacionado à cobiça pelo poder e pelos primeiros lugares, os lugares de posição, de comando, né? Está intimamente ligado o perigo do orgulho, e que também está intimamente ligado com o primeiro tópico, a questão da avareza, do descontrole das finanças, do consumismo. O orgulho, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. O jovem cristão, ele não pode ser orgulhoso, nariz empinado. Orgulho de quê? Quantos jovens vivem orgulhosos pela cor da pele, vivem orgulhosos pela aparência, né? Porque tem uma aparência mais atraente do que outro, do que outra. Quantos jovens que têm orgulho de uma formação acadêmica, de um título a nível de pós-graduação, porque fez um mestrado, um doutorado, né? Eu acho que a gente deve ser feliz e se alegrar com Deus pelas vitórias que Ele nos concede, mas o orgulho que nós falamos aqui é aquele orgulho que nos faz pensar melhor que o outro, que nos faz ver-nos a nós mesmos como superiores ao outro. É aquele jovem que olha de cima para baixo. Sabe os grupinhos que existem? Talvez na sua igreja existam esses grupinhos. O grupinho dos mais intelectuais contra os leigos. O grupinho dos universitários contra os estudantes de ensino básico. O grupo dos riquinhos contra os
irmãos mais pobres, mais humildes da igreja. É coisa terrível, não é coisa terrível? Um grupo de jovens que se reúne no final de semana para ir a uma lanchonete, uma pizzaria, um passeio, e vai todo mundo, mas deixam ali de fora desse grupo um jovem humilde, simples, desempregado, assalariado, que não tinha condições de, sabe, participar daquela confraternização, daquela festa, bancando as suas despesas. Por que esse grupo não se junta, não se une e abençoa aquele jovem sem passar em rosto? Sem passar em rosto, porque também não adianta a gente dizer, meu irmão, eu vou lhe abençoar, mas olha, tem essa condição, essa condição, essa condição, essa condição, meu irmão. Se você vai abençoar, abençoe, dê com a direita para que a esquerda não veja. Se Deus, que é Deus, não lança em rosto, quem é você para lançar em rosto, né? Mas abençoar. Os jovens da igreja, quantos jovens, você professor, olha aí que coisa boa para a gente trabalhar no próximo domingo. Quantos jovens entram em nossas igrejas como novos convertidos, ou como vindos de outras denominações, de outras congregações, de outras cidades, e não permanecem nessas igrejas. Por quê? Porque percebeu os grupinhos, percebeu um certo tom de orgulho nos jovens de nossas igrejas. E aí, quando você chega na igreja, você quer ser abraçado. Você não quer se transformar no centro das atenções, mas você quer amigos, porque a igreja é lugar de fazer amigos, e o orgulho priva-nos das amizades. O orgulho priva-nos de conquistar corações, de, sabe, cativar pessoas. Quantos jovens nós perdemos para outras denominações? Isso é importante nós chamarmos a atenção. Quantos jovens nós perdemos para outras denominações? Aliás, perdemos não, né? Porque eles não deixam de ser irmãos nossos. Nós os ganhamos em outras denominações, mas que não permanecem conosco e poderiam ter permanecido se nós tivéssemos tratado elas com mais amor, com empatia, com atenção. Professor, no próximo domingo oriente o seu jovem nesse sentido. De quando chegar alguém na igreja, de quando chegar um jovem na igreja, sabe? De repente ele até vem com outros costumes, de uma outra denominação, com a vestimenta, com uma aparência diferente, mas não desprezar ninguém, porque Cristo não desprezou, meu irmão. Cristo não desprezou ninguém, o pobre, o falido, o miserável, o desgraçado, o mendigo, cheio de demônios, cheio de capeta. Jesus não desprezou ninguém, ele abraçava todo mundo, ele dizia, vinde a mim, e tem mais, e venha mesmo os doentes, os oprimidos, os cativos, venham a mim. Vocês que estão cansados, sabe, cheios do fardo do pecado e do diabo, venham a mim. Veja, Jesus ele foi acusado em seu tempo por ser amigo de pecadores, de publicanos, de prostitutas. Por quê? Porque Jesus ele se envolvia com essas pessoas e amava essas pessoas e amou-as como ninguém. Assim devemos ser nós também hoje. O jovem cristão não pode ter orgulho de saudar um novo convertido, abraçar. Coisa boa é quando um jovem se converte na igreja e a mocidade cerca ele, sabe? As moças e os rapazes vão lá, cerca ele e dizem, pronto, você entrou, meu amigo, daqui você não sai mais, viu? Porque a partir de hoje nós vamos aqui fechar um laço de amizade, de amor, de companheirismo, e o diabo não vai lhe arrastar para o mundo de volta. Como seria bom se os jovens da nossa igreja fizessem isso, cercassem os jovens recém-chegados na igreja, dialogassem, visitassem, pegassem o número de telefone, adicionassem nas redes sociais, conversassem, marcassem encontros extra-tempo, saísse todo mundo, sabe, e repartisse ali, e uma pizzaria, uma lanchonete. Como seria bom se ao invés do orgulho existisse a empatia, o amor, a consideração pelo outro, o quanto nós ganharíamos enquanto pessoa, enquanto igreja local e enquanto igreja invisível, corpo místico e espiritual de Cristo. Quantos nós ganharíamos? Afinal de contas, a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Né? Coisa boa é nós ganharmos almas, coisa boa é nós cativarmos corações, coisa boa é nós construirmos amizades. Então não há lugar para orgulho. Aliás, por que orgulho? Orgulho de quê? Orgulho de quê? Se tudo que nós temos veio de Deus. Orgulho da cor da nossa pele veio de Deus, né? E louvado seja Deus pelo branco, pelo negro, pelo pardo, pelo índio. É tudo de Deus. É a multiforme graça de Deus manifesta nas muitas cores das peles humanas. Orgulho de quê? De uma posição social? De um salário? De uma formação acadêmica? Tudo isso veio de Deus, mano. Tudo isso foi Deus que nos concedeu. Não temos nada que não tenha vindo das mãos do Senhor. A única coisa que nós podemos chamar de meu, isso aqui é meu, não foi Deus que me deu. A única coisa que eu posso chamar de meu e que não foi Deus que me deu é o meu pecado.
Porque pecado Deus não deu a ninguém. Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Salomão diz que Deus fez o homem reto. O homem foi quem buscou muitas astúcias. Diferentemente do que dizem alguns calvinistas extremados, que Deus determinou o pecado. Deus mandou o homem pecar para depois ir lá e maximizar a sua glória. Tolice, babaquice. Imagina se Deus ia determinar, criar o homem e determinar peque. Eu quero que você peque, para depois eu manifestar a minha glória. De modo algum, irmão. O pecado nunca teve e jamais terá a sua origem em Deus. O homem é que perverte a justiça de Deus e a verdade de Deus. Porque o que há em Deus é a perfeição, é a bondade, é a boa dádiva, é o dom perfeito, como diz ainda Tiago. Né? Então não temos que ter orgulho de nada, porque tudo que nós temos veio das mãos de Deus. Minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor. A saúde vem de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Como vaso na mão de oleiro que se quebra, Deus ele pode nos quebrar e nos refazer de novo. Então não temos que nos orgulhar, temos é que dar graças a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nos ensina o Evangelho. O comentarista da nossa lição, o pastor Valmir Nascimento, cita C.S. Lewis quando ele diz que o orgulhoso não sente prazer em possuir algo, mas apenas em possuir mais do que o próximo. Né? Para que isso, meu irmão? Para que esse querer ter mais que a pessoa? Para competir, para mostrar que saiu na frente, que pode mais, que faz mais? Que essa maldade, que esse sentimento de facção, de divisão, de orgulho e de soberba não ocupe nosso coração. João o apóstolo dizia, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como seus desejos desenfreados da carne, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. A soberba precede a ruína. O jovem cristão que se orgulha de uma posição social, o jovem cristão que se orgulha porque fez um curso de grego, de hebraico, que conhece um titimo assim, a mais que o outro, o jovem que se orgulha porque fez um curso de teologia, porque fez um curso superior, uma graduação, porque viajou para a Europa, não sei para onde, esse jovem, ele vai se arruinar cedo ou tarde e vai morrer como uma flor da erva que brota pela manhã e murcha no final da tarde, mas o que faz a vontade de Deus, andando com humildade, com decência, reconhecendo em todos os caminhos a boa mão de Deus, esse, diz a Bíblia, permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, para encerrarmos, vai falar sobre o maior no reino de Deus. Os discípulos, em algum momento lá, discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus. Quem ocuparia a proeminência no reino vindouro de Cristo. Aí Cristo diz, não vai ser nem tu, nem tu, nem tu, nem tu. Ele pega uma criança, eu falei sobre isso na última lição, Jesus pega uma criança, coloca do seu lado e no centro e diz, aquele que não se tornar como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Porque no mundo, quem governa manda, mas aqui é diferente. Aqui quem governa sou eu, vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus ele deu uma grande lição de humildade, usando aquela criança como ilustração visível, palpável, material diante dos discípulos, para ensinar que a ótica no reino de Deus é diferente da do mundo. No mundo, grande é quem tem mais. No mundo, grande é quem tem mais influência política, quem tem maior prestígio social. Quem são os ídolos no mundo? Vamos raciocinar aqui comigo. Quem são os ídolos do mundo? Nesse mundo que jaz no maligno. São aqueles ídolos da música sertaneja, do funk e ostentação, do futebol, jogadores de futebol pelos quais nós torcemos, choramos e até pedimos oração na igreja. Vocês lembram lá, quando o Neymar sofreu aquela contusão na Copa do Mundo, né? Vieram lá os gospel, né? Que eu não chamo de cristãos evangélicos, né? Que é um desrespeito. Vieram os gospel, esses famosos vendedores de música gospel aí no Brasil, esses artistas do mercado gospel, se mobilizaram em massa para, nas redes sociais e nas igrejas, pedirem oração pela recuperação do Neymar.
Mas é incrível que essas mesmas pessoas não apareceram agora recentemente para pedir oração pelas famílias desabrigadas lá no Nepal que sofreram aquele terrível terremoto. É incrível, né? Incrível. Se uniram tanto para pedir oração pela coluna do Neymar, que tinha dinheiro de sobra para se recuperar rapidamente daquela contusão. Mas os pobres miseráveis lá do Nepal, que estão ainda hoje desabrigados ao relento, nenhuma dessas celebridades gospel vem colocar a cara em público para mobilizar uma grande campanha, não só de oração, mas de doação. Porque oração não é só intercessão, oração é orar mais ação. Eu aprendi isso desde criança. Ninguém faz, ninguém se importa. Por quê? Porque estamos também contaminados pela idolatria deste mundo. Que Deus nos livre, meus irmãos. Que Deus nos liberte dessa idolatria. Que Deus nos liberte desses ídolos. E aprendamos a viver uma vida humilde, uma vida simples, junto da nossa família na fé. O maior no reino de Deus é servo. E Cristo nos deu uma lição nesse sentido. Porque ele, sendo Deus, Paulo disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, de servo, e sendo achado em forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o sentimento de nos despojarmos de nossa posição de status, de glamour, e irmos lá nas periferias, e irmos lá nas comunidades de base, socorrermos o aflito e o necessitado. A grandeza, eu resumo esse terceiro tópico dizendo que a grandeza no reino de Deus não é o ter, não é o consumir, não é a posição de prestígio, não é o dinheiro, não é amealhar bens e riquezas. A grandeza no reino de Deus é o servir. É o prostrar-se com a bacia junto aos pés dos santos, uma toalhinha no ombro, e nós com humildade lavarmos os pés. Aliás, precisamos voltar à prática do lava-pés. Não literalmente falando, mas no sentido de deixarmos de nos preocupar com tantas futilidades. Ô professor, no próximo domingo fez um instrumento de Deus para o seu aluno nesse sentido. De explicar ao seu aluno que deixe as futilidades para os fúteis, que deixe as banalidades deste mundo para os banais e que faça como Jesus, sirva aos santos do Senhor. Trate aos humildes, aos carentes, aos necessitados, com honra, com deferência, como Cristo nos ensina. Os verdadeiros ícones da história, os nomes mais celebrados de toda a história e benquistos da humanidade, seja na ciência, na política ou na religião, foram de homens ou mulheres que colocaram suas vidas em favor da humanidade. Nenhum prêmio Nobel foi entregue a um ditador. Nenhuma memória na história se guarda prazerosamente de tiranos, de ditadores, de bandidos, de assassinos. Quando nos lembramos dos maus que existiram na história e que praticaram atos terríveis contra a humanidade, nós nos lembramos deles apenas para dizer à sociedade: não faça o que eles fizeram. Mas os homens prestigiados, as mulheres prestigiadas em toda a história foram aqueles que deram a sua vida em favor do próximo. Aqueles que ganham o prêmio Nobel são aqueles que produzem algo relevante para a sociedade. Os grandes cientistas são aqueles que produzem algo que facilite a vida humana, que melhore a vida humana. Lembramos dos grandes nomes da religião, mesmo não cristãos, né? Por quê? Porque foram homens e mulheres que dedicaram a sua vida à causa do bem do próximo, do bem da sociedade. Ora, se não cristãos são lembrados na história pelo bem que fizeram em favor do próximo, quanto mais nós, discípulos de Cristo, devemos ser lembrados pelo bem em favor do próximo. Aliás, foi Cristo quem disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, no amor de uns para com os outros.
Cristo é exemplo. Eu pontuo aqui porque ele despojou-se de sua glória celestial. Assim devemos fazer nós também. Cristo lavou os pés dos discípulos. Assim também devemos servir aos santos do Senhor. Cristo fez-se amigo de pecadores. Assim devemos fazer nós também, não para nos enveredarmos do caminho do pecado, sentarmos à roda dos escarnecedores para escarnecermos de Deus, mas nos fazermos amigos dos pecadores, como Cristo se fez, para atraí-los ao reino de Deus, para chamá-los para a presença de Deus. E Cristo nos chama de amigo e irmão, e não faz acepção de pessoas. Né? O livro de Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por que é que nós vamos ter vergonha? Por que é que nós vamos ter vergonha de nos relacionar com o irmão da igreja, com outro jovem da igreja, de fazermos amizade com outras pessoas da igreja? Por quê? Por quê? Né? Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, nós vimos ali um homem que expulsa demônios em teu nome, mas ele não nos segue. O Senhor quer que a gente vá lá e mande ele se calar? Jesus disse: não. Quem não é contra nós é por nós. A gente tem que parar, né? Está havendo aí cada vez mais crescente um movimento em nossa igreja, sobretudo a Assembleia de Deus no Brasil. Há um movimento que pretende formar uma consciência teológica a nível superior, sobretudo em nossos jovens, né? Para que se situem nesse debate aí, que já é um debate que se arrasta há séculos entre calvinismo e arminianismo, né? E não raras vezes essas discussões, esses debates dessas escolas teológicas acabam que desembocando em contendas, em agressões que só pervertem e só desviam cada vez mais esses jovens do foco, que é a pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus e a preservação dos bons valores morais, éticos e espirituais que o Evangelho de Cristo ordena que a gente preserve, né? Quantas vezes nós ficamos ali divagando, debatendo, nos perdemos em debates sobre quem está certo, se Calvino, se Armínio, né? E quantas vezes nós fazemos como aquele discípulo de Cristo: Senhor, nós vemos ali um homem, né, que está fazendo algo em teu nome, está pregando, está cantando, está dirigindo a igreja, mas ele não é calvinista, mas ele não é arminiano. Aí Jesus continua nos dizendo hoje: deixe, porque quem não é contra nós é por nós. Nós precisamos aprender que grande no reino de Deus nem é Calvino, nem é Armínio, nem é um calvinista, nem é um arminiano. Grande no reino de Deus são aqueles que se fazem pequenos, servindo aos santos do Senhor, independente da escola teológica que abraçarem. Professor, Deus abençoe você. Deus abençoe os seus alunos no próximo domingo. E desejo que todos tenham uma excelente aula para a glória de Deus. E que a lição do próximo domingo não seja mera teoria sobre teoria, mas seja, como dizia Howard Hendricks, um ensino revolucionário para impactar o coração e a mente do seu aluno. E que a partir do próximo domingo, toda barreira de divisão, de segregação, de avareza, de orgulho, de prepotência e de vaidade caiam por terra, em nome de Jesus Cristo e com a autoridade da bendita Palavra de Deus. E que Cristo, que é o nosso modelo e o nosso paradigma de amor, de empatia e de serviço em favor da pessoa humana, do ser humano, nos inspire a vivermos uma vida também de amor, de misericórdia e de empatia e de serviço. Ensine os jovens da sua igreja a não dependerem, a não confiarem, a não se exacerbarem nas riquezas, a não cobiçarem os deleitos, os prazeres deste mundo, a não cobiçarem as cadeiras de poder e de honra, mas a viverem uma vida de simplicidade e humildade, reconhecendo a boa e graciosa mão de Deus acima de todas as coisas. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.